O Botafogo iniciou o jogo assim, buscando essas bolas invertidas, encontrou muito espaço. Ele trouxe algumas dificuldades ali para o Flamengo. Só que tem algumas situações dentro do futebol, Garone, Bandeiras, Terzinha, que são chave. O talento. O talento, ele é chave. Ele é uma chave que destrava portas que encurtam caminhos. Foi o que aconteceu no primeiro gol com a Arrascaeta. E logo em sequência ali, jogadaça do Arrascaeta. E em sequência ali uma finalização do Pedro. Talvez se um outro jogador ali no Pedro tivesse recebido a bola que não fosse o Pedro, às vezes pudesse não ter finalizado. Porque os jogadores de ataque do Flamengo fazem muito isso. Não finalizam. E no segundo tempo também, o Flamengo, de novo, numa jogada espetacular, uma assistência espetacular do Pedro. Aliás, uma conexão interessante no segundo gol, né? Do Everton, Cebolinha, do Pedro e do Luiz Araújo. 3 jogadores que eram o ataque do Tite. E quando esses jogadores se lesionam, acaba pro Tite, né? O Tite não consegue encontrar outras soluções. O Flamengo ganhava jogos, estava disputando o título brasileiro, estava bem na Libertadores. E quando esses jogadores se lesionam ali, acaba o trabalho do Tite, mas enfim, e eu acho que é isso. O Pedro é um jogador que a gente já falou várias vezes aqui, ele não pode ficar de fora desse time. Sim. A qualidade que ele tem, né? Ele acha espaços, a assistência dele pro Luiz Araújo, ele tira 3 jogadores. Se você reparar no lance, ele recebe a bola do Everton Cebolinha. Parece simples, né? Parece simples. Pra mim, ele já faz... É só ver a Ele já faz o giro. Ele já faz o giro tirando 2 jogadores. Era o Barbosa e um outro jogador que tava ali. E aí vem o outro. Barbosa, acho que o Marlon, e depois chega o Cuiabano. E ele dá a cavadinha ali, passe pro Luiz Araújo finalizar. Finalização do Luiz Araújo também, que é outro jogador que tem gol. Então, assim, na entrevista coletiva, o Felipe Luiz foi questionado sobre o Pedro, se agora o Flamengo, né, para essa reta final, nessas disputas por título, o Pedro não pode ser titular. E ele falou que ele vai seguir as convicções dele até o final. Só que eu acho que é meio controverso. Porque, assim, primeiro que ele fala que o campo fala. E aí o campo tá falando pra ele algumas coisas. O campo tá berrando pra ele algumas coisas. E em outro momento ele diz que é o que ele acha. Né? Nessa então, resposta das convicções, ele fala que é o que ele acha. Então fica um pouco controverso. É o que o campo fala ou é o que o Felipe Luiz, o treinador Felipe Luiz, acha? Eu acho que ele precisa só encontrar o equilíbrio nisso aí, né? Não dá pra ele brigar com o que o campo tá falando, na minha opinião, e o campo tá falando que o Pedro tem que jogar. O Samuel Lino ontem, por exemplo, fez uma partida muito ruim. Sim. Tava tropeçando na bola, né? E aí, não é de hoje. Ele já vem abaixo, já tem alguns jogos. Mas ele continua começando como titular, ele continua jogando muitos minutos. E a impressão que eu tenho, e eu já falei isso aqui, é que a paciência com o Pedro ela é diferente. Sim. Há jogadores que podem oscilar mais, enquanto o Pedro não. O Pedro, para o Felipe, tem que entregar 100% o tempo inteiro. Tem que fazer gol em todos os jogos, não pode ter um jogo abaixo, porque se tiver um jogo abaixo, ele é sacado do time. E com outros jogadores isso não acontece. Outros jogadores oscilam, fazem jogos ruins, mas continuam ali, como no caso do Samuel Lino. Bandeira, foi isso? Olha, por parte do Flamengo, concordo muito com o que a Raíza falou. Aliás, o Pedro realmente não pode ficar no banco, porque, por exemplo, no lance do gol não é só a finalização. A finalização, alguns outros jogadores do Flamengo têm capacidade de fazer. O Pedro tem mais. Só que se você observar, a movimentação dele é de centroavante. Mas o Plata tá jogando por dentro. Beleza, vai te entregar alguma coisa, alguma mobilidade, mas não vai ter aquela movimentação que o Pedro teve na hora do gol. O Bruno Henrique de igual forma. Quando o Arrascaeta gira, o Pedro dá 2 passos, um pouquinho depois, o Pedro dá 2 passos pro lado e tira o Marçal da jogada. O Marçal, que era um lateral esquerdo, improvisado na zaga, pelo lado direito, já não é o zagueiro. Então o Pedro, você olha lá, quando o Pedro sai, já era. Os 2 zagueiros ficam marcando um ao outro e o Pedro fica livre em condições de frente pro gol. Isso aí é movimentação de centroavante, e centroavante